Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do primeiro episódio do podcast do Projeto Diálogos, artefatos que atravessam a intersecção classe, raça e gênero. E nessa parte, nós continuaremos nossa discussão com a professora e doutora Vânia Gomes sobre o câncer de próstata e o Novembro Azul com a comunidade transgênero. Professora, então, só comentando sobre o que você falou de você ter experienciado tanto o exame de toque, né, para o câncer de próstata, quanto a mamografia, realmente é bem engraçado isso, né? Porque o exame da mamografia, que é tão mais complexo, tão mais desconfortável, assim, mais demorado, as pessoas não falam, as pessoas não reclamam, as pessoas não... Agora o exame de toque, de toque retal, que é tão mais simples e rápido, tem todo esse preconceito, toda essa questão em volta, né? Muita gente não faz o exame, então... Mas aí, Pedro, o que eu vou dizer para você é assim, o que está envolvido aí é o preconceito, não é? Então, por exemplo, a pessoa, ela é educada para defender a sua masculinidade. Então, a gente chega, vamos assim, nas raias do absurdo, né? A ponto de que se uma pessoa comer o bolo numa festa, isso é uma coisa gay. Né? Então, eu conheço gente que não come bolo em festa com medo de ser acusado de ser gay. Então, você imagina que se chega nesse ponto, um exame de toque retal se torna uma ameaça para a pessoa. Né? Porque assim como um pênis que não tem ereção é o decreto do fim da masculinidade, o fato de alguém tocar o ânus de um homem também é um decreto de fim da masculinidade para muito homem. E esse é um pensamento pernicioso, né, prejudicial. Por quê? Porque a pessoa ela está sacrificando a própria saúde em função de um valor que não existe, né? Quer dizer, não é uma sensação que não dá tempo nem de ter, para falar bem a verdade, né? Porque é rápido. Mas a pessoa constrói uma fantasia que ela fica sem graça de falar que fez o exame. E outra, é uma questão privada, ninguém tem que saber que você foi no urologista. Ninguém, se você tem vergonha, não vou condenar você por ter vergonha. A única coisa que eu posso dizer é, não se trata de um valor psicológico, é um valor de saúde, é uma prevenção. Entende? Quer dizer, eu tive um câncer praticamente do mesmo tipo que o meu pai teve, eu estava sendo tratado e eu estava me sentindo penalizada. Eu falei, puxa, se no tempo que papai estava aqui, tivesse toda essa tecnologia, esse conhecimento à disposição, ele estaria talvez vivo até hoje. Né? Estaria aí agora estaria fazendo 90 anos. Quanta gente existe? Você viu aí na campanha eleitoral, a gente teve a deputada federal, a Irundina, candidata, fez 86 anos, cheia de saúde, né? Discorde você ou concorde, mas a pessoa está lá saudável, operante, né? Então, claro, ele era uma pessoa cheia de vida, entendeu? Então, às vezes você vê hoje a pessoa se privar da sua saúde, da sua tecnologia, por uma ideia, né? Errada, não posso falar nem equivocada, porque ela é errada. O que é o erro? É você não cuidar do seu corpo, é você não cuidar da sua saúde, é você não estar presente para as pessoas que te amam, ou até aquelas que precisam de você, porque você colocou uma ideia na cabeça que é uma ideia, aquelas lá, como a gente brinca, o pessoal que não saiu da 5ª série. Né? Entendeu? A pessoa tem a minha idade, 58 anos, e está com a cabeça do menino de 9, de 10, de 11, que já não tem mais essa cabeça também, porque o mundo também já mudou. Né? Então, isso é uma infantilidade, mas é uma infantilidade perigosa. Né? Por isso que nós temos que falar. Porque quando é uma infantilidade inócua, por exemplo, a pessoa não mistura manga com leite, né? Aí tem medo, pode me dar congestão. Bom, você vai perder a vitamina de manga com leite, vai sobrar mais lá para a sobrinhada que quer tomar. Tá ótimo.
Mas é inócua. Agora, não, eu deixo de fazer um exame, entende? Que pode detectar uma doença que ela, nesse começo, ela é assim, eu tive sorte, porque detectou de começo, eu estava assintomática. Se eu demorasse mais um ano, esse câncer com certeza teria pulado para fora, e aí eu tinha metástase, aí o tratamento é outro, o estágio é outro, entende? Então, as pessoas se expõem a esse tipo de risco por uma bobagem. Por uma bobagem. Aí não tem desculpa, entende? Porque se fosse para a pessoa definir a orientação sexual dela por um exame, meu filho, minha filha, os consultórios de psicologia estavam tudo fechado, entendeu? Né? É que começa como uma brincadeira, eu quero adivinhar, eu quero não sei o quê, quero brincar, mexer com o outro, e termina tragicamente. Termina num câncer, o câncer de próstata, uma das metástases dele é a metástase óssea, né? Então, aí que é muito difícil de ser tratada, né? Dali, ela progride para outros órgãos, né? Entende? Como pulmão, como órgãos do aparelho digestório. E não é isso que você quer. Entende? Então, não é uma questão de, vamos deixar o preconceito bobo de lado. Não é bobo, porque ele é um preconceito mortal. O câncer de próstata mata. Converse com qualquer urologista, ele vai te explicar que mata e como. Entende? Então, não há necessidade de todo esse escândalo, entende? De todo esse drama. Não é? Por quê? Porque a característica da pessoa, a orientação sexual dela, ela não vai mudar porque faz um exame. Não vai. Entende? Quer dizer, então as pessoas, às vezes, elas põem coisa na cabeça. Né? E o duro é que depois elas sofrem e fazem os outros sofrer. Por uma ideia errada, elas adoecem, elas sofrem com uma doença que mata devagar e morrem. E morrem. Percebe? Então, está na hora de eu pôr na balança. O que tem mais valor para mim? Um conceito bobo ou a minha vida? E ele é bobo, porque ele não tem fundamento. Vânia. Oi. E assim, vou falar. Se as pessoas realizassem mais o exame, se ao invés de eles ficassem só nesse ideário de como vai ser o exame, será que o exame vai afetar minha masculinidade, ficar naquele preconceito, naquelas brincadeirinhas entre amigos, tudo isso ia se desfazer, né? Ia cair por terra, porque eles iam perceber a simplicidade do exame. Então, a forma de acabar com esse preconceito seria justamente os homens irem lá, fazerem um exame e comprovarem que não tem nada demais, que não tem, não é toda essa coisa. Eu acho que engrandecem demais o que é o ato do exame, como se fosse algo muito maior do que é. Você vê que, por exemplo, a própria ideia, né, do Novembro Azul, ela, no Brasil, ela tem essa característica de que a primeira coisa que avisa você que chegou o Novembro Azul são os memes, né, brincando com o exame de toque. E o problema, né, eu não sou contra meme, eu não sou contra piada, eu não sou contra brincadeira, né? Mas a questão é o que esta brincadeira está fazendo na vida de homens ali de 50, 55, 60 anos, 60 e poucos anos, que nunca fizeram esse exame. Entendeu? E aí dói, porque daqui a pouco aparece o problema, aí, não examinou, aí faz uma biópsia, vê que o estágio é avançado, aquilo já deu metástase, entende? Então é muito triste. Né? Agora é hora da gente ser adulto. Né?
Ou você tem segurança do que você é, do que você quer, do que você faz, e você defende a sua família, defende a sua saúde, defende a sua condição para estar bem na vida, ou então nada mais vale a pena. Entende? Porque de que adianta, né, a ideia, né, dessa, não dá nem para chamar isso de masculinidade, né, essa caricatura de masculinidade dentro de um caixão. Ela não vale nada. Entendeu? É só uma caricatura sendo enterrada. Por isso que eu falo que ela é trágica. Entendeu? E não é uma brincadeira. Porque nós estamos hoje vivendo, né, dentro de uma pandemia, puxa, passou de 170 mil mortes. É muito fácil, diante dos números abstratos, a gente banalizar. Né? Eu fiquei impressionado, as pessoas se chocaram essa semana com um acidente de caminhão e ônibus que morreram um pouco mais de 40 pessoas. Nossa, que tragédia, tal. Em seguida vem lá, mortes pela Covid no município. 50. Né? 500, dá 10 ônibus daquele. Então, mas o que é isso? São os números, as sequências, a gente vai absorvendo aquilo no cotidiano, mas quando é você que está doente, quando é a sua família que perde, né, o irmão, o marido, o pai, a coisa muda de figura, porque aquele ele tinha significados afetivos. Nós deveríamos ter significados afetivos para 170 mil também da Covid, mas nós não chegamos nesse nível de elaboração emocional. Então, ao menos no cuidado pessoal, ter isso. Né? Então, e tem coisas muito engraçadas, né? Que acontecem e que a pessoa, por não ter informação, ela acaba se desesperando. Mas ela não tem graça nenhuma. Entendeu? Porque ela acaba numa doença, e uma doença que mata. Se ela não matasse, né, a gente nem teria o Novembro Azul. Nem teria. Entendeu? Muito obrigada, professora, por todas essas falas. É sempre muito bom te ouvir. Sinta-se à vontade para comentar, para fazer comentários, né, daqui para frente. Ainda falando sobre preconceitos, quando a gente fala do Novembro Azul e a prevenção, uma das coisas que vem na nossa cabeça, que a primeira coisa, na verdade, que vem, como já falado, é a ideia do exame de toque retal, né? Esse exame ele é um importante método de diagnóstico da doença e também de prevenção, mas o machismo, ele leva muitos homens a se questionarem sobre a relevância da prática e até se recusarem a fazer o exame. Uma pesquisa que foi realizada em 2017 pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela indicou que 21% do público masculino acredita que o exame de toque retal não é coisa de homem. Considerando aqueles com mais de 60 anos, né, o considerado grupo de risco, 38% diz não achar o procedimento relevante. Esses dados, eles revelam uma realidade muito preocupante, porque colocam o preconceito e o machismo como barreiras para o diagnóstico precoce e o combate do câncer de próstata, que, como já dito, é uma doença que pode matar, que ele leva à morte, né? O que acontece, se me permite comentar isso, é assim, essa faixa etária, que é praticamente aí a minha, né, a gente cresceu dentro desse clima de preconceito. Então, a pessoa, ela se agarra a essas verdades, não mais para defender uma masculinidade, ou o que quer que seja, mas para defender o tempo dela, para defender o conjunto de crenças que ela carrega, entende? E também vai aí muito de um certo desprezo pelo cuidado de si mesmo, né? Então, se eu cuidar muito de mim, isso é um sinal de fraqueza. É porque eu preciso de cuidado.
Então, em particular, nessa faixa etária, e isso aí sim a gente tem uma coisa que coincide por um outro caminho com as pessoas trans, né? Que é assim, é toda uma geração que aprendeu que o desprezo pelo cuidado de si mesmo é um símbolo de força. Né? Ah, eu não preciso disso, se eu morrer também não vai fazer diferença, né? Então, você tem alguns agravantes, né? No caso específico das pessoas trans, o agravante ele aparece porque alguns hormônios que você pode vir a tomar como pessoa trans, eles provocam, na verdade, uma redução da próstata. Então, ela não aumenta, né? Você vai ter o câncer e não vai ter um aumento dela. Então, você vai perceber no exame de toque pela deformação, que ela vai ficar deformada, né? Um pouquinho. Então, e vai precisar de exames complementares para saber. E não procurar ajuda, aí, né? Ah, não, né? Eu não preciso. Também pode ser fatal. A mesma coisa, né? Os homens cis, eles têm essa dificuldade porque, assim, de um lado, uma certa displicência com a própria saúde. Aí você vai conversar, são pessoas que também não fazem controle de colesterol, pessoas que têm diabetes e não fazem controle de glicemia. Então, você vai ver, é um pacote de falta de cuidados em que essa educação errada, ela é uma grande cereja nesse bolo, né? Só que, assim, é uma doença hoje muito conhecida, né? Das formas de câncer, é um dos mais conhecidos, um dos mais tratáveis, né? Em vários estágios aí. Então, não há porquê, né? Não há mesmo porquê não se prevenir, né? Mas as pessoas, elas estão agarradas àquilo que elas ouviram por anos, né? E que fica difícil abrir mão dessas, aspas, convicções, porque convicções a gente tem a partir de experiências, mas a experiência tem mostrado que o cuidado com a saúde é melhor que o descuido, que fazer os exames corretamente é melhor do que não fazer, né? Então, são coisas que a gente precisa aprender em qualquer idade. Não é porque, mas eu cheguei na terceira idade, eu já vou morrer mesmo. Tem muita diferença entre morrer aos 60 anos e morrer aos 90. Né? Se você ia ter 90 anos e morreu aos 60, você perdeu 1/3 da sua vida. Né? Não é pouco. Né? Você acha que é pouco, a gente fala assim, você presta um serviço para mim, eu pago só 2/3 do que nós combinamos. Você não vai ficar nem um pouco feliz com 2/3, né? Então, precisamos mudar essa consciência. É isso mesmo, professora. É muito importante salientar todas essas questões, né, de mudança na consciência mesmo. E eu queria comentar agora algumas outras razões, que elas são mais gerais, para levar a não realização do exame ou não realização do tratamento. Bom, uma dessas questões é que, às vezes, a pessoa procura o médico não solicita o exame, e aí a pessoa também não se sente no direito de solicitar o exame durante consulta médica e acaba negligenciando isso. Às vezes vai falar, não vou realizar o exame, não precisa, se o médico não pediu, deixa para lá. Então, acaba que passa e a pessoa não realiza o exame por falta de o médico solicitar, a pessoa solicitar, às vezes ela se sente meio acanhada. Tem também a questão do tabu em torno da sexualidade, né? Quando a pessoa realiza aquela consulta, às vezes o homem ele se sente ali meio acanhado de perguntar para o médico sobre algum assunto que vai envolver os seus órgãos sexuais, e então aí ele fica receoso de perguntar sobre o exame, de tocar nesse assunto que é mais delicado, como se, eu vou estar me oferecendo para fazer o exame. Então tem esse tabu que a gente comentou aqui, dessa mentalidade por trás, né? E às vezes alguns homens, eles até deixam de fazer o tratamento que foi indicado pelo médico dele por medo de interferir na sexualidade. Outra questão é que muitos homens, eles acabam relatando a falta de tempo.
eu não tenho tempo para fazer isso, não, tenho que trabalhar, tenho que sustentar a família, você acha que eu sou um desocupado, vou ficar perdendo tempo com isso, não precisa, não tenho sintomas. E muitos se queixam também de que as unidades básicas de saúde, elas vão acabar funcionando em horário diurno e que coincide com o horário da sua jornada de trabalho. E aí eles não estão inclusos no cronograma diário das unidades de saúde, eles não se sentem inclusos. Outra questão das unidades de saúde é que muitos homens relatam que tem um foco maior nessas unidades de atendimento às mulheres, às crianças e a pessoas idosas. Então, é como se para um homem buscar atendimento, ele tivesse que enfrentar todas essas questões. Então, eles acabam buscando atendimento só em caso de emergência. Às vezes o homem é hipertenso, é diabético, aconteceu um caos todo que levou ele a buscar esse atendimento, mas é da mentalidade de muitos homens um outro tabu de que o atendimento ele é voltado principalmente às mulheres, às crianças, aos idosos, não a eu, um homem forte, saudável, provedor. Então, muitos acabam considerando a unidade básica de saúde como um espaço que é frequentado por mulheres, que tem uma equipe composta por mulheres. Então, a gente vê aí muitas enfermeiras mulheres, muitas atendentes mulheres. E aí isso faz com que os homens se sintam meio reclusos na busca por esse exame, na busca pelo tratamento de saúde, por atendimento nas unidades de saúde. Outra queixa é o tempo de espera, né? Que muitos falam, eu vou realizar o exame daqui a 3 meses, foi marcado o meu exame, então já que é daqui a 3 meses, não vou nem fazer. Tem essa queixa também. E, para finalizar, uma coisa que a Vânia já comentou aqui com a gente, mas que eu queria salientar, é que muitas pessoas acham que só tem que buscar atendimento de saúde, fazer exames quando tem algum sintoma. Só que não é bem assim. Essa doença, por exemplo, ela não se mostra presente ali, ela não dá as caras logo no início. Então, foi o seu caso, né, Vânia? Que você não estava com sintomas, mas você diagnosticou, porque você faz o exame de rotina. Então, se não tivesse essa rotina na realização do exame, a doença não ia ter sido diagnosticada. E é o que acontece com muitos homens, que aí só quando já tem um grande aumento no volume, que a pessoa tem dificuldade para urinar, que ela já está tendo outros problemas, é que a pessoa acaba indo buscar atendimento, buscar ajuda médica, que já entra naquele caso que eu comentei, que é o caso de emergência. Então, a pessoa ela foi retardando, porque não faz parte da rotina dela, e acabou que quando podia ter identificado a doença previamente, não identificou, porque é do entendimento de muitas pessoas só buscar ajuda, só buscar atendimento quando se tem sintomas, e isso é uma grande inverdade, né? É uma coisa prejudicial, é uma coisa que pode tomar a vida da pessoa, né? Bom, essa aqui foi mais ou menos a conclusão que a gente teve das razões mais gerais para as negligências na busca pelo exame, na busca pelo tratamento, as razões que levam muitos homens a ficarem reclusos, a buscar atendimento médico. Agora, para deixar o nosso diálogo ainda mais rico, traremos uma série de narrativas gravadas com homens de diversas idades sobre o câncer de próstata e o exame de toque retal. Perguntamos a eles dados como seu nome, que era de resposta opcional, idade, profissão e a cidade e estado em que vivem. Perguntamos a esses homens se realizam consultas médicas periódicas e exames de rotina. Qual era a opinião deles a respeito do exame preventivo do câncer de próstata e do exame de toque retal. E perguntamos também se já realizaram, se pretendem realizar ou se realizam frequentemente o exame de toque retal, bem como a sua justificativa. Meu nome é Paulo César Micheloni, tenho 64 anos, sou biólogo e moro na cidade de Salto, estado de São Paulo. Você faz consultas médicas periódicas? Realiza exames de rotina regularmente? Sim. Faço exames clínicos, exames de sangue, exames preventivos contra câncer, contra
problemas cardíacos, que eu já tive, inclusive. Faço exames de rotina normal, de urina, pressão arterial. Qual a sua opinião a respeito do exame preventivo de câncer de próstata, o exame de toque retal? É um exame definitivo. Normalmente ele é feito quando surge qualquer tipo de dúvida após a realização do exame de ultrassonografia, que hoje já é possível. Acho indispensável e seguramente a coisa mais eficiente na prevenção e detecção precoce dos cânceres de próstata no homem e seria equivalente também ao preventivo no câncer de colo de útero na mulher. Então, para o homem, ele é fundamental, porque é dos cânceres que mais atinge o homem, principalmente na terceira idade. Bom, Paulo, você já realizou, pretende realizar o exame de toque retal? Já realizei. Nos últimos 2 anos não foi necessário, devido à precisão e clareza do exame de ultrassonografia. O médico achou por bem que não precisava ser feito, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra isso. Minha idade hoje é 80 anos. Eu comecei a cuidar quando eu tinha 65 anos, mais ou menos. Agora, esse negócio de exame de prevenção, que é o chamado toque retal, eu sempre tive um meio preconceito com isso aí. Além desse exame da próstata, tem o exame de colonoscopia, que também usa o mesmo critério. E eu acho que esses exames são invasivos. No entanto, existe um sistema que é o seguinte: conforme o exame de sangue diz como é que está o andamento da próstata. Se houver muita diferença no exame de sangue, subir muito e tal, que houver aparentar uma anormalidade, aí sim é que se faria esse exame de toque. Fora disso, não é necessário para as pessoas de maior idade. Eu, com 80 anos, não vou fazer mais esse tipo de exame. Olá a todas e todos ouvintes, meu nome é Bruno, eu tenho 20 anos, sou estudante de licenciatura em História e moro em Salto, no estado de São Paulo. Referente a consultas médicas, eu realizo regularmente exames, também passo com médicos para mim ver como está meu corpo, para mim conseguir entendê-lo, para ver do que ele precisa. Eu acho de muito proveito para a gente saber da nossa saúde e do nosso corpo. E referente à questão sobre o exame preventivo do câncer de próstata, o exame de toque retal, a minha opinião é que é um exame de muita importância, porém existe ainda um preconceito e um tabu que tem que ser quebrado, que existe em cima desse exame. Por quê? Porque a questão do exame, a masculinidade, a questão patriarcal que é imposta na nossa sociedade faz com que muitos homens não façam o exame e que também deixem se levar pela doença, às vezes nem sabem que tem a doença por conta do medo e por conta do preconceito que tem em se fazer esse exame. Eu ainda nunca fiz o exame. Se um dia eu tiver que fazer, vou fazer sim, porque acredito eu que minha saúde é em primeiro lugar. E não é por conta de um exame que eu vou ser taxado ou que eu vou ser rotulado de alguma coisa ou outra. E é isso. Muito obrigado. E bom, era basicamente isso que a gente tinha para trazer nesse episódio de hoje. Eu queria agradecer muito a participação da Vânia. Toda a fala que ela nos deu foi muito agregadora.
contando a experiência dela, trazendo um pouco do que é a próstata, sobre o exame, sobre outros exames, como a mamografia, colocando esses exames aí em paridade. Então, eu queria agradecer muito a participação, agradecer o pessoal que está ouvindo o podcast, que você ouviu até aqui, muito obrigada por estar com a gente, compartilhando dessa campanha, e lembrar que a prevenção ela não acontece só no mês de novembro. São consultas periódicas, é um tratamento periódico, é uma coisa que não está restrita a essa época do ano. Queria agradecer a vocês a oportunidade, né? Eu acho que acaba que vira um pouco uma espécie de dever da gente, né? Quem passa pela experiência, inclusive, de tratar já o câncer, um pouco, vira uma responsabilidade, né? Aconteceu com meu pai, infelizmente ele faleceu, aconteceu comigo, então é uma coisa que pesa, né? Que você precisa que a sociedade preste bastante atenção. Nós temos recursos, né? Acho que está muito bacana esse ano, né? No meio de tanta dificuldade, você perceber a diferença entre uma doença que é desconhecida, que não tem tratamento, que não tem vacina, com doenças que a gente tem tratamento ou doenças que a gente tem vacina. Então, a gente começa a ficar muito mais, assim, confortável, agradecida com o fato de que você tem a biologia, tem a ciência da saúde, tem a medicina como recursos que a gente pode buscar e que a gente pode aproveitar para aquilo que já é conhecido, né? Então, muito importante também, parabenizo vocês pela iniciativa, né? Você falou uma coisa muito correta, né? É um exame para a maioria dos homens, um exame anual, não precisa ser feito em novembro, pode ser feito em qualquer época do ano, isso não depende de estação, né? Novembro é só para lembrar que precisa, né? Então, fica aqui esse aviso, né? Esse chamado para as pessoas cuidarem da própria saúde com prevenção. Obrigada. E assim a gente chega ao final do nosso primeiro podcast sobre o tema de prevenção do câncer de próstata e o preconceito em torno do autocuidado masculino. A gente agradece a participação da professora Vânia Gomes, agradecemos os nossos parceiros e parceiras, os projetos Meninas nas Exatas, Banca na Ciência, Colore Afro e o Núcleo Diversitas. Aproveitamos para agradecer também a todos os entrevistados que deram seu relato nessa segunda parte do nosso primeiro podcast. Muito obrigada e até a próxima. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @Banca da Ciência Salto.